Bom, continuando, nós vamos falar agora sobre o Tratado de Maastricht. Maastricht é uma cidade na Holanda onde foi firmado esse tratado. Esse tratado foi firmado no ano de 1992 e ele é realmente o tratado que colocou a União Europeia em cena. Por quê? Porque o primeiro Tratado de Roma, né, ele criou a Comunidade Econômica Europeia. O Tratado de Maastricht transformou a Comunidade Econômica Europeia em União Europeia. A partir do Tratado de Maastricht, também colocou em cena a criação de uma moeda única dentro do continente europeu. Obviamente que alguns países não fizeram isso de imediato, né? Muitos países tiveram maiores dificuldades para entrar aí no bloco. Você sabe que aí nós já estamos em 1992, nós já temos esse grande número de países abandonados, né, teoricamente, pela sua grande mantedora, que era a União Soviética, e esses países tinham sérios problemas financeiros, não dava para ingressar esses países dentro da União Europeia. E também alguns países que, embora não fizesse parte ali desse bloco da União Europeia, da União Soviética, não eram comunistas, mas tinham economias bastante delicadas, como é o caso da Grécia. A Grécia demorou muito a ser admitida dentro da União Europeia, porque Portugal também não foi admitido de imediato, porque eram países que, apesar de não serem comunistas, tinham uma economia ainda muito frágil para se integrar totalmente à ideia da União Europeia. Então, alguns países demoraram mais tempo para entrar na União Europeia, outros não quiseram entrar, né? O caso da Suíça. Eu não sei exatamente hoje se a Suíça adota o euro. Eu estive na Suíça em 2004. E quando eu estive na Suíça ainda não era euro. Então a gente trocou reais por euros aqui no Brasil. Ficamos 2 dias na Suíça, aí tivemos que pegar uma parte do euro e trocar por franco, porque o comércio doméstico na Suíça não aceitava euro, né? Bom, vamos falar então sobre a questão do Tratado de Maastricht. Então, o Tratado de Maastricht foi criado e foi assinado em fevereiro de 1992 e ele transformou a União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, na União Europeia. E também, a partir daí, criou-se uma moeda única, o euro. Bom, você deve imaginar que não é uma tarefa fácil você integrar países, notoriamente porque são países com economia, são países com tributações, são países com regras bastante diferentes. Então, para isso, os seus defensores criaram, né, os seus idealizadores criaram os 3 pilares. E os 3 pilares que vão orientar a criação da União Europeia, o primeiro desses pilares trata da questão da agricultura, da questão da economia, da questão do meio ambiente, da saúde, da educação, energia, leve-se em consideração que dentro da União Europeia tem diversidade de idioma. Dentro da União Europeia tem países que o povo fala 3 idiomas facilmente, outros países que falam apenas o idioma, e outros que têm raízes latinas, né, como é o caso do francês, que a raiz é latina, mas você vai encontrar países que têm, como é o caso da Alemanha, que a língua tem raiz germânica, né? Então o alemão está mais próximo do inglês do que necessariamente do espanhol ou das línguas latinas. Então também houve essa questão, essa discussão toda. Regras para a proteção do meio ambiente, como eu disse anteriormente, havia uma preocupação muito grande com essa questão, porque eu sei que alguns de vocês também já viajaram para fora do país, mas uma das grandes preocupações quando a gente entra de volta no Brasil, ou que a gente chega lá
na Europa, na América, seja lá onde for, é o que você está trazendo em termos de organismo vivo, né? Semente, fungos e um monte de coisa nesse sentido que você não pode levar, né? Não entra lá e também não entra aqui, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, mas teve um caso de uma brasileira que teve que pagar uma multa, eu não sei se foi de US$ 1.000. Ela entrou com uma maçã. Eu não sei exatamente onde é que ela arrumou esse diabo dessa maçã, não sei se foi dentro do avião, não sei se ela botou essa maçã na bolsa, né? Eu sei que ela estava com essa maçã. E aí quando ela desembarcou nos Estados Unidos, que ela desceu, que passou a bolsa dela, passou pela alfândega, a confusão da maçã, né? E aí ela teve que pagar uma multa de quase US$ 1.000. Você pode dizer assim, mas como é que funciona isso, né? Não é injusto, a pessoa chega lá com a comida mas lembre-se você que quando você está prestes a desembarcar, questão de 1 hora, 2 antes do voo desembarcar, quando serve o café da manhã, nos voos, eles também dão um papelzinho para você fazer uma declaração, onde você declara que você não está trazendo nenhum tipo de bactéria viva, você não está trazendo nenhum tipo de alimento, você não está trazendo animal, você não está trazendo nada disso. Quer dizer, ela preencheu um formulário dizendo que não estava levando, né? E de lá para cá, a lei é bem mais branda, mas daqui para lá, a lei quando chega lá é realmente pesada, né? Então, essa brasileira teve esse problema. Então, o primeiro pilar trata justamente disso, né? É bom lembrar que essas questões essas questões de energia, de agricultura, meio ambiente, saúde, educação, ela tudo é decidida dentro do Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu, e também tem um conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu é uma espécie de Assembleia Legislativa, onde cada Estado tem os seus deputados, né, para poder falar dentro desse parlamento. E esse parlamento tem vários assuntos. E eu não quis trazer esses assuntos todos para dentro da apostila, porque senão ia ficar cansativo, mas o fato é que existem assuntos dentro do Conselho, dentro do parlamento, que é decidido por maioria qualificada, né? Outros por maioria simples, e outros por maioria qualificada, tipo 2/3, né? 3/5, né? Tudo isso são maiorias qualificadas. Ou maioria simples, que 50% mais um, ou também existe, quando o assunto é mais grave, tem que haver deliberação por unanimidade. O segundo pilar trata de assuntos relacionados à política externa e de segurança comum. Hoje nós estamos com muito problema de cyberpirataria, né? Invasões de hacker, tudo isso. Então, o segundo pilar tratou da maneira como a Europa, como a União Europeia se negocia com os países fora, né? Quais são as bases para essa política externa da Europa. Um exemplo aqui que você pode citar é o caso da aftosa, né? Que vai lá para o primeiro pilar, que é do primeiro pilar, mas que depois volta para o segundo, né? O primeiro pilar é o fato de combater a febre aftosa dentro da União Europeia. E a segunda é não permitir hipótese nenhuma que entrada de alimentos de países que têm focos de febre aftosa, né? Inclusive o Brasil tem trabalhado muito com essa questão, porque eles morrem de medo, né, da União Europeia, como já fizeram algumas vezes, suspender, né, a importação de carne brasileira, porque houve focos. Quem lida aí com pecuária, você pode ter alguém da sua família que lida com pecuária, você sabe que o Estado tem poder, inclusive, se tiver foco de febre aftosa, o Estado tem poder, inclusive, de chegar lá dentro e abater os animais da fazenda para não espalhar o foco, né? Porque o prejuízo para o país é muito grande. Então, todas essas questões são tratadas ali né? Que na verdade esses pilares foram eliminados ali quando eu chegar no último. Mas todos eles eram tratados ali. E o terceiro e último pilar tratava da cooperação policial e judiciária em matéria penal, extradição, né? É muito comum pessoas
se foragirem dentro da Europa. Eu não sei se vocês lembram, teve aí eu não me lembro se ele era ministro, que ele era, eu sei que ele conseguiu entrar, ele é da época aí desse povo do Lula, da Dilma. Ele conseguiu entrar lá dentro da Europa com o passaporte do irmão dele, né? Que o irmão já tinha até morrido. E ele conseguiu entrar lá dentro com o passaporte do irmão. Então, essas questões todas eram discutidas e reguladas por esse terceiro pilar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o Tratado de Amsterdã, Tratado de Nice, Tratado de Roma e, por último, o Tratado de Lisboa, que vai botar fim no assunto.